Você sabia que o Gobita quase recusou uma recompensa do Rimuru durante a cerimônia de premiações e evoluções? Como eu já comentei no canal, o Gobita recebeu a recompensa de poder ser casual com o Rimuru. Dessa forma, ele pode falar casualmente e informalmente com o Lorde Demônio, sem precisar se preocupar em aprender a falar formalmente, no qual ele é horrível, ele não presta pra isso. Essa recompensa é, claro, algo pelo qual outros matariam para possuir, como foi mostrado quando vários olhares rancorosos olharam para o Gobita quando ele o recebeu, como a Xion, a Shuna, o trio demoníaco e até mesmo o Diablo um pouco. Mas, inicialmente, Gobita hesitou, mostrando que isso não era bem o que ele esperava receber do seu mestre como uma recompensa ali. Por causa disso, o Rimuru logo perguntou para a multidão, para a arquibancada, se alguém tinha interesse nisso, e, literalmente, cada alma viva ali gritou dizendo que queria. Com isso, o Rimuru pergunta para Gobita novamente se ele realmente não quer essa recompensa, já que todos os outros querem, levando então o Hobgoblin a aceitar isso, e assim ganhando a permissão para ser casual e informal oficialmente com o Rimuru. E no final, o Gobita só pôde ver o real valor dessa recompensa quando ele notou os ciúmes dos outros, precisando de ajuda externa para entender o quão grande era isso. Muita coisa não foi explicada ou foi deixada de fora do anime de censura, e é claro que hoje eu venho falar tudo isso para vocês. Afinal, eu amo Tensura e me comprometo a fazer os melhores vídeos que eu posso para quem me assiste. Então não perde tempo e se junte à comunidade Grid para receber o melhor do taco. Em segundo lugar, você sabia que Milin possui uma das barreiras mais poderosas de Tensura? Como eu já falei em outro vídeo, Milin possui um dos ataques mais poderosos da série, um ataque que é basicamente indefensável, sendo ele o Dragonova, que é feito com energia estelar, pó-estelar, que é uma energia única que Milin e Veldanava possuem, sendo uma das energias mais poderosas do universo, mais poderosa até mesmo que os Spiritrons. Mas, além de usar essa energia no ataque Dragonova, Milin pode a usar como uma barreira. Ela possui uma barreira invisível que é basicamente um monte de partículas estelares combinadas e paradas como uma camada, formando uma barreira tão poderosa que mesmo o ataque combinado de Zalario, que é um anjo, Leon, que é um Lorde Demônio, Souei, que é muito poderoso, e Benimaru, que é um dos mais poderosos de Tempest, não conseguiram perfurar. Esses quatro monstros não conseguiram passar pela camada de defesa de Milin. Mesmo quando Benimaru usou seu colapso imaginário, que sabemos ser um ataque muito poderoso, ele não conseguiu perfurar ela. Essa barreira é tão forte que seria necessário um Rimuru para conseguir a perfurar, já que ele pode usar o colapso de Nilidade, que é uma das energias mais destrutivas do universo também. Em terceiro lugar, você sabe ou conhece os vários feitos de Testarossa em Tensura? Primeiramente, que ela é parte da dupla problemática branca e preta, que seria Testarossa e Diablo, sendo os dois primordiais mais problemáticos de certa forma, já que eles são dois dos mais poderosos, dois dos mais inteligentes, dois dos mais cruéis e, sem sombra de dúvidas, uma grande dupla. Antes mesmo de evoluir ao conhecer Rimuru, Testarossa deu uma surra em Misery e Rain, que já eram Demon Peers, e mandou elas de volta para Gaia em casa chorando. O Diablo, depois de evoluir, embora tivesse confiança em vencer Testarossa, sabia que ela era uma oponente problemática, e que mesmo que ele tivesse confiança em vencer, não seria fácil para ele. Testarossa, como as outras duas, já desafiou Zegion várias vezes em batalhas, já que elas adoram tentar derrotar o Insecta. Mas diferente de Carreira e Última, que sempre saem acabadas, esfarelhadas, roupas rasgadas e cheias de ferimentos, Testarossa nunca tinha um único fio de cabelo fora de lugar. Mesmo sendo derrotada, ela nunca era ferida ou bagunçada como as outras. Obviamente, Testarossa possui mais controle sobre seu poder mágico do que as outras, além de, claro, ser mais inteligente também. Testarossa também foi capaz de ir de igual para igual com um dos clones de Velgrind, que era 10 vezes mais poderosa do que ela. Ela não venceu, mas ela não perdeu, ela foi de igual para igual com aquele clone. Além disso, Leon e Luminas avisaram Rimuru sobre Carreira e Última e como elas eram problemáticas e perigosas, mas eles nunca falaram nada sobre a
detesta, já que ela também é problemática e perigosa, mas ainda mais. E no caso dela, nem foi preciso avisar o Rimuru, porque ela por si só já passava a vibe de que tomar cuidado com ela. Em quarto lugar, você conhece a relação de Valgrind e Rimuru? O relacionamento entre os dois, embora tenha começado de forma horrível como inimigos no campo de batalha, com Rimuru a desprezando e nem sequer olhando pra ela e ela o odiando muito, melhorou bastante depois disso. Por um lado, Valgrind é muito grata a Rimuru por ele ajudar ela a salvar Rudra, assim como livrar os dois do controle de Michael. Além disso, Rimuru ensinou muitas coisas e ajudou Veldora, assim como o tornou mais forte, e Valgrind fica feliz com isso, afinal seu irmãozinho cresceu, não é como ele era antigamente. E enquanto Rimuru e Masayuki forem aliados, Valgrind não vê nenhuma razão para se opor ao Slime. Por outro lado, ela ainda é uma orgulhosa dragão verdadeira, que viveu por muito tempo, então para ela é bem difícil admitir que um Slime recém-evoluído simplesmente esmagou ela como se não fosse nada. Ela para ela será o pináculo de força do mundo, e ainda assim Rimuru precisou a ajudar a se livrar do controle de Michael, depois de modificar sua habilidade final de forma que no passado só Beldanava poderia fazer. Dessa forma, o relacionamento deles é bem complicado, mas interessante, já que Valgrind é orgulhosa e arrogante, mas sabe que ela não tem chance alguma de derrotar o Slime. Por outro lado, Rimuru fica todo tímido e envergonhado na frente dela, porque ele não é bom em falar com mulheres lindas e mais velhas. Em quinto lugar, você conhece a diferença entre um herói escolhido e um verdadeiro herói desperto? Em Tensura, coisas relacionadas aos heróis é complicado porque tem vários tipos. Existem os campeões, os heróis escolhidos e os heróis espertos, e eles são diferentes. Os campeões são pessoas como Yon, Gazelle e Shizu. São pessoas que são chamados de heróis pelas pessoas porque fazem boas ações e são poderosos, mas eles realmente não são heróis escolhidos, eles são campeões. É como a diferença de ter o título Lorde Demônio e ser uma semente de Lorde Demônio, se você entende. Ter o título não significa que você é um. Já um herói escolhido é aquele que foi escolhido por um grande espírito sagrado e decide transformar aquele humano em um herói. Por exemplo, temos o Kenya, aquela criança que Rimuru salvou. Durante a convocação de espíritos, ele acabou conseguindo invocar um espírito da luz, que diz que ele tinha o potencial para se tornar um herói, e decide fazer da criança um. E assim, Kenya é um herói escolhido. E dessa forma, o herói escolhido, que recebe o ovo do herói, pode chocar esse ovo para se transformar em um verdadeiro herói desperto. Então sim, tem diferença entre um campeão, um herói escolhido e um verdadeiro herói. Por isso que muitas vezes pessoas como Gazelle, ou Yon, ou outros são chamados de heróis quando eles não são. Em sexto lugar, você sabia que a Milin também pode usar magia estelar? Como eu já falei que ela pode usar a energia estelar para ataque e defesa, sendo um dos ataques mais poderosos e uma das defesas mais poderosas, Milin também pode usar a magia estelar, que seria basicamente magia como nós conhecemos, só que em vez de usar magículas ou spiritrons, ela usa a energia estelar, o que a torna em outro nível também. A magia estelar de Milin é tão poderosa que foi dito ser ainda mais poderoso que a magia final de aniquilação abismal da carreira, que é considerada a magia nuclear mais poderosa do mundo. Essa é uma magia que pode destruir até mesmo planetas, sistemas solares. Se usada de maneira errada, essa magia pode destruir dimensões. Mas a magia estelar de Milin pode superar e ir além dela, tendo o mesmo poder destrutivo para destruir estrelas. E claro, isso torna Milin uma total polivalente, seja ataques físicos, defesa ou mágicos. Milin é excelente em todos os aspectos e é incrivelmente poderosa em todos eles também. Em sétimo lugar, você sabe como um monstro obtém a semente de um Lorde Demônio? Se os heróis são escolhidos por espíritos e ganham um ovo de herói, como funciona para os monstros ganharem a semente de um Lorde Demônio? Nós vemos que Rimuru ganhou a semente dele após consumir Gerudo, o Orc Disaster, que possuía uma semente dentro dele. Mas como que o Gerudo e outros monstros normalmente as conseguem? Ao possuir a semente e atingir certas condições, o usuário evolui para um verdadeiro Lorde Demônio. E por isso que quando Rimuru obteve a semente de Gerudo, ele não apenas ganhou o poder do Orc Disaster, mas o potencial dele e o caminho para sua evolução. E então naquele momento, quando ele ganhou a semente, Rimuru ficou na ponta dos pés, pronto para se tornar um Lorde Demônio, só faltava consumir as almas. No mundo de Tensura, todos os monstros nascem com uma certa quantidade de magículas, dependendo de sua raça, sendo alguns mais fortes
fortes e outros mais fracos. Mas para conseguir a semente, os monstros devem se tornar mais fortes, eles devem chegar no rank A especial, que é um rank muito poderoso. Mais ou menos, para você ter o rank A especial, você deve chegar no nível do Benimaru depois que ele evoluiu para um Oni. Então sim amigos, o Gerudo, o Orc Disaster, possuía esse nível. A diferença é que ele não sabia completamente como usar seu poder, e o Rimuru era uma má combinação para ele. Mas sim, para conseguir a semente, você apenas tem que se tornar mais forte. Mas você tem que ser forte num nível onde poucos se igualem, porque o nível de um rank A especial é o nível onde você começa a entrar nas disputas de poder do mundo. Você começa a vislumbrar os mais poderosos. E claro, se você consegue com sucesso evoluir para o Lorde Demônio, você se torna um dos mais poderosos. Em oitavo lugar, você sabia que Veldora não é um subordinado de Rimuru, certo? Sabe o porquê disso? Desde o começo do anime, Veldora e Rimuru são colocados tendo uma conexão bem especial. Veldora é muito grato a Rimuru, não só porque o Slime foi seu primeiro parceiro de conversa em muitos anos, mas também por ser seu primeiro amigo, a luz em sua vida solitária. Além disso, Rimuru o libertou de sua prisão, salvando a vida do dragão e o apresentando a um novo mundo que se chama Mangás e Jogos, mudando completamente a vida de Veldora. E a partir disso, você já consegue saber por que Veldora não é um subordinado do Rimuru. Diablo, Benimaru e Xion, todos os outros são pessoas que receberam nomes do Rimuru, sendo estabelecidos como subordinados diretos do Slime, já que esse é o padrão, você serve a pessoa que te nomeou. Ao nomear alguém, você cria uma cadeia de comando, uma hierarquia basicamente. Além de, claro, ao fazer o ato de nomear, você perde magículas para fortalecer a pessoa, então é apenas natural que se você vai abrir mão de parte do seu poder, a pessoa seja sua subordinada. Seguindo essa lógica, Rimuru nunca seria o mestre de Veldora, já que Veldora o nomeou primeiro, e Veldora normalmente seria dito por ser o mestre de Rimuru, já que ele é um dragão verdadeiro que deu o nome para o Slime. Porém, Veldora usou uma técnica especial de nomeação a dar um nome para o Rimuru, formando um laço de igual com o Slime. Obviamente, porque foi um método especial, o Rimuru não ficou mais poderoso, ele não recebeu a energia do Veldora, e Veldora mal perdeu o poder por causa disso. Mas por causa disso, uma conexão entre eles ainda foi criada. E assim, eles podem ter a sua relação de iguais para iguais, irmãos jurados e melhores amigos. Em nono lugar, e você sabe como um herói escolhido nasce? Agora eu já falei sobre as diferenças entre os heróis, mas como que um verdadeiro herói vem ao mundo. Assim como para ser um Lorde Demônio, existem condições para um verdadeiro herói. Se para evoluir para um verdadeiro Lorde Demônio, uma das condições é que o monstro tenha um forte desejo de evoluir e consuma 10.000 almas, para os heróis é bem diferente, basicamente o contrário. Primeiramente, você precisa de uma forte força de vontade que não irá se abalar pelas dificuldades do caminho. E então, através de suas ações, você precisa ser reconhecido pelas pessoas, protegendo a humanidade como um campeão e fazendo ações heróicas. O herói então vai precisar da proteção divina da rainha dos espíritos elementais, ao lado de uma bênção de um grande espírito da luz ou da escuridão. Basicamente, Ramírez irá dar a proteção para o herói ao ajudar ele a convocar um grande espírito sagrado, onde esse espírito sagrado que foi invocado com a ajuda de Ramírez irá residir no humano e fazer um contrato com ele caso ele seja merecedor desse poder. E ao residir no humano e fazer um contrato com ele, o espírito lá dentro vai adormecer no formato de um ovo, o ovo do herói. E para nutrir esse ovo, o humano precisa treinar duramente para se tornar mais forte, além de fazer vários atos heróicos, a ajudar as pessoas, a ajudar a humanidade, levando assim, com o tempo, o ovo a rachar. E quando o ovo choca e eclode, o usuário, o aspirante a herói, se ele for merecedor desse poder, ele vai se tornar um verdadeiro herói desperto, onde o ovo e o espírito meio que se misturam com o corpo dele, o levando a uma nova altura. E assim, um verdadeiro herói desperto é o equivalente a um verdadeiro Lorde Demônio. Porém, por outro lado, se você não for digno desse poder, o grande espírito irá te deixar. E as consequências disso variam, seja como o leão você cair e se tornar um demonoide, ou acabar morrendo, como pode ser o caso de outras pessoas. Então sim, ser um herói é difícil, os monstros virarem Lordes Demônios é bem mais fácil. Mas agora, você sabia que o Rimuru tem medo e fica tímido perto de mulheres maduras, sendo elas basicamente o ponto fraco dele? Ou que ele possui uma conexão especial com a linhagem preta de demônios? Nesse vídeo eu explico tudo o que você precisa saber sobre isso e eu sei que você vai gostar, então não sai do canal e continua assistindo. Agora eu fui.